Hey Dev, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Crie Seus Jogos. Aqui quem vos fala é o Eni Soares e bem galerinha, no tutorial de hoje eu vou te ensinar o básico da engine Unity. Então se você está começando seus estudos agora nessa ferramenta, ou mesmo que você não saiba criar jogos, mas que tem interesse pelo assunto e quer aprender definitivamente a criar seus próprios jogos utilizando inclusive uma das melhores engines do mercado, que é a Unity, seja muito bem-vindo a esse vídeo porque ele foi feito para você. Durante esse tutorial eu vou te ensinar as ferramentas e conceitos básicos aqui da Unity, bem como a gente vai ter uma leve introdução à programação em C#, que é a linguagem aceita pela ferramenta, tá? E a gente vai criar aí um pouquinho de programação também. Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. A primeira coisa que você vai precisar fazer é instalar a Unity. Eu não vou fazer isso agora porque eu já tenho um vídeo aqui ensinando. Inclusive eu vou deixar na descrição aqui desse tutorial o vídeo no qual eu te ensino a instalar a Unity, caso você não tenha instalado ainda ou enfim, teve alguma dificuldade, beleza? Uma vez que você tenha instalado a Unity, quando você abrir, você vai se deparar aqui com o Unity Hub, beleza? É um controlador de projetos aqui da Unity. Então aqui você consegue criar ou adicionar um projeto novo. A grande questão é que a gente vai criar um projeto novo, pelo menos eu vou criar aqui para fazer esse estudo com vocês. Então eu vou clicar nesse botãozão New, vou selecionar aqui um template 2D, tá? Você pode também colocar um nome para o seu projeto e também definir uma pasta na qual você quer salvar aí o projetinho que a gente vai estar criando aqui. Tendo feito isso, você vai clicar no botão Create e aí a Unity vai carregar para você algo como isso daqui, tá? Muito provavelmente a sua interface vai ser um pouquinho diferente da minha, no sentido das disposições das janelas, que já é o primeiro assunto aqui que a gente vai abordar aqui no nosso tutorial. Então provavelmente o seu layout venha dessa maneira aqui que eu vou mostrar agora. Aqui, ó. Provavelmente o seu layout está desse jeitinho aqui, tá? Então a partir daqui a gente vai estudar primeiramente as janelas. A Unity é uma engine, tá? Inclusive, se você não sabe o que é uma engine, né, que eu estou falando desde o início do vídeo, uma engine é uma ferramenta que te permite desenvolver jogos e ela já te dá muita coisa pronta. Então, você tem sistema de física pronto, você tem colisores prontos que você só tem que adicionar nos seus objetos. Você tem aí inputs, né, que é a questão de detectar teclado, mouse, touch, enfim. Ela te dá, a ferramenta em si te dá muita coisa pronta. Não existe só a Unity no mercado, existem milhares de engines, né? Mas a Unity é uma das mais utilizadas e por diversas questões. A Unity te permite exportar jogos multiplataforma muito facilmente. Então você consegue criar um jogo para PC, um jogo para mobile, um jogo para consoles e para várias outras plataformas, inclusive para TV, enfim, é muita plataforma que a Unity permite, tá? Então esse é um dos motivos dela ser bastante utilizada e essa exportação é muito simplista, tá? Você consegue facilmente converter um jogo de PC para mobile e vice-versa. É bem bacana mesmo, tá? Além disso, ela tem uma curva de aprendizado muito interessante que te permite aprender rápido. Então eu espero que até o final desse tutorial você já saiba o básico, para você ter uma noção, né? Uma ideia de quanto ela não é tão complicada quanto possa parecer, né? E bem, são diversos fatores que a tornam bem atrativa aí aos olhos dos desenvolvedores, principalmente independentes, que são a galera que criam jogos aí por conta própria, né? Mas também ela é muito utilizada por estúdios, principalmente aqui no Brasil, tá? Eu tenho certeza que é a engine mais utilizada pelos estúdios brasileiros de desenvolvimento de jogos. Então, uma vez que você aprende a Unity, você vai estar aí aprendendo uma ferramenta muito utilizada pelo mercado, o que é muito interessante, convenhamos, né? Mas enfim, sem muita enrolação, né? Tô falando aqui, mas vamos ao que interessa, tá? A gente tem aqui, galera, as janelas, né? Conforme vocês podem ver, são várias janelinhas. Uma coisa muito interessante é que essas janelas elas são remanejáveis, então você pode clicar, arrastar em uma aba e trocar de lugar, por exemplo. Eu tenho aqui a janela Game, que é essa abinha aqui, ó. Perceba que a cor dela é até diferenciada, é azul, né? Já já eu vou te explicar o porquê. Mas entenda que eu posso pegar, ó, a janela Game e arrastar ela e soltar ela aqui no canto, por exemplo. Eu poderia colocar ela aqui nesse canto aqui. Então você pode clicar, arrastar e soltar em vários cantos, tá? Você pode até deixar a janela solta, se você tiver dois monitores. Você pode deixar a janela solta aqui, ó. Conforme ela tá agora, ó. Você clica, arrasta e solta no monitor do seu lado aí também. É possível, tá? Então é bem interessante isso aqui, você pode deixar do jeito que você achar melhor.
Particularmente eu gosto de deixar a janela game dividindo com a janela cena, e também eu gosto de fazer outro ajuste que eu vou fazer já já, que é aqui no console. A primeira coisa que eu vou te explicar é por que essa janela é azul e essa daqui é cheia de quadradinho, né? Aqui, galera, na janela da esquerda, na janela cena, tá? A gente tem a disposição dos elementos do nosso jogo. Então, tudo que você for montar no jogo, você vai montar nessa janela aqui, tá? Por exemplo, você vai colocar um personagem, você vai colocar um cenário, né? Um chão, um background, um fundo, né? No caso, inimigos, objetos, enfim, tudo que você for montar, você vai montar nessa janelinha game aqui, beleza? Do lado a gente tem a janela, aliás, perdão galera, na janelinha cena você monta. Do lado a gente tem a janelinha game, ela é azul. Por que ela é azul? Porque a janela game é a pré-visualização do que a sua câmera no jogo está enxergando, tá? Então, o que a câmera está enxergando é o que está mostrando aqui na janela game. Bom, e por que tá azul? Porque a gente não tem nada, tá? A gente não criou nada. Se eu colocar aqui um objeto, vocês vão ver que é o que a gente vai fazer um pouquinho mais na frente no tutorial. Vocês vão ver que ele vai passar a aparecer aqui na janela game, beleza? Desde que ele esteja dentro aqui, ó, desse quadrado que é justamente a câmera, tá? A câmera é esse quadradinho branco aqui, ó. Tem até o ícone centralizado aqui da câmera. Você clica, ó, você pode ver que a gente selecionou a câmera, tá vendo? Então é isso, beleza? Aqui embaixo a gente tem a janela Project. O que é essa janela? São simplesmente os assets que você vai colocar no seu jogo. Então, um sprite, um objeto 3D, uma textura, um som que você coloque, um script que você crie, um material, enfim, por aí vai. Tá? São os assets, são os arquivos do que compõem o seu jogo. Você vai colocar todos eles aqui nessa janela Project, beleza? Do lado a gente tem a janela Console. Essa janela ela é muito importante pelo seguinte, é no console que a gente consegue enxergar erros, tá? Às vezes você programa alguma coisa e acontece algum erro, né, no seu código, enfim. É aqui que é mostrado esse erro. Logs também são mostrados aqui. Logs são mensagens ou do sistema, né, da própria Unity, que você force para aparecer aqui, ou simplesmente você cria logs para testar alguma coisa. Então, por exemplo, se dois objetos estão colidindo, você coloca para aparecer um texto escrito colidiu, por exemplo. Então, ao fazer isso, essa mensagem apareceria aqui, ó, na janela console. Então ela é muito importante. E por ela ser tão importante assim, eu não gosto de deixar ela como uma aba aqui escondida, tá vendo? Ó? Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar essa janela Project, clicar, arrastar, soltar ela bem aqui no canto, ó, para que a janela console fique na sua própria, fique visível, né, no caso, para que ela tenha sua própria área aqui na janela, né, na Unity. Então aqui eu já consigo enxergar a janela console e a janela Project, né? Aqui em cima a gente tem a janela hierarquia, tá vendo? Galera, essa janela aqui é responsável por você colocar os objetos do seu jogo aqui e fazê-los exercer alguma função dentro do seu game, tá? Em outras palavras, é aqui que você coloca os Game Objects, que também, né, se você traduzir ao pé da letra, são conhecidos por objetos de jogo. Então a câmera, que é o único objeto que está aqui, a câmera é um Game Object, tá? Então, ó, cliquei aqui e selecionei a câmera, tá vendo? Então, se eu colocar, sei lá, se eu quiser criar um personagem, eu vou criar um objeto aqui. Se eu quiser criar qualquer coisa na minha cena, eu vou criar aqui na hierarquia. Um background, um chão, até mesmo um som, de repente, você pode criar um objeto separado, tá? Enfim, então... iluminações também, né? Você pode criar luzes aqui na hierarquia. Então, os objetos que compõem a sua cena, eles constarão aqui na hierarquia, beleza? E quando eu seleciono a câmera, você pode ver que o Inspector mostra um monte de informações. Se eu não selecionar nada, ó, se eu clicar fora aqui, ó, o Inspector, que é essa janelona aqui do canto direito, fica vazio. Por quê? Porque o Inspector é responsável por mostrar todas as informações que um objeto, que um Game Object tem. Então, se eu selecionar minha câmera, eu consigo ver que essa câmera ela tem alguns componentes anexados, tá? Bom, e já mudando um pouco de assunto, né? O que são componentes então, galera? Componentes são
Componentes são responsáveis por dar comportamentos para os game objects, né? Então, o que define esse objeto por ser uma câmera é justamente esse componente câmera aqui, ó. Se eu retirasse esse componente câmera, ela já deixaria de ser uma, entendeu? Então, além da câmera, a gente tem um componente chamado Audio Listening e também temos um componente chamado Transform. Se a gente olhar aqui, ó, a nossa main camera tem 3 componentes, tá? O Transform, galera, é o único componente que vai aparecer em todos os game objects que você criar no seu jogo. Por quê? Porque o Transform é responsável por salvar, né, e por exibir a posição do seu objeto na cena, a rotação dele e também a escala. Então, se um objeto existe na cena, galera, ele tem uma posição, ele tem uma rotação e ele tem uma escala. Por consequência, ele tem um transform, tá? O transform é responsável justamente por isso. Então é o único componente que vai estar presente em todos os game objects. Quer ver um exemplo? Eu vou clicar aqui, ó, 2 vezes na câmera. Aqui eu selecionei a câmera, tá vendo? Olha só, aqui a gente está vendo os componentes dessa câmera. Agora eu vou clicar com o botão direito aqui no vazio e vou clicar em Create Empty. Olha que interessante, eu acabei de criar, galera, um Game Object, tá? Só que esse Game Object, ele não tem nenhum componente anexado nele, ele só tem um Transform, né? Então ele não tem nenhum, ele tem um, né? Na verdade, ele tem um Transform, é isso mesmo, ele tem um Transform. O Transform sempre existe em todos os Game Objects, tá? Só que ele está vazio, ó, não tem mais nada além do Transform. Então, o que isso significa, galera? Significa que esse objeto simplesmente existe na cena, mas ele não faz nada, tá? Ele não tem nenhum componente que faça com que ele exerça alguma ação, né? Eu poderia, por exemplo, tá, criar um script e anexar esse script nesse objeto aqui, e aí sim ele começaria a exercer alguma ação, né? Mas do jeito que ele está aqui, ele não faz nada. Ele não tem nenhum componente, não faz nada, absolutamente nada aqui na nossa cena. Ele só está existindo aqui mesmo, tá? Aproveitando que a gente já criou esse objeto mesmo, eu quero te mostrar aqui algumas das ferramentas que a gente tem de controle aqui dos objetos na cena. Então, ó, cliquei no Game Object, está vendo que apareceu uma setinha verde e uma vermelha? Por que ela está aparecendo? Porque essa ferramenta aqui, a Move To, ela está selecionada, tá vendo aqui em cima? E como que ela fica, por que ela está selecionada? Porque eu apertei aqui o botão de atalho dela e ela foi selecionada ali. Qual que é o atalho dela? Tecla W, tá? Então quando você pressiona a tecla W, a ferramenta de movimentação é selecionada e aí quando você clica num Game Object, você pode, ó, mover ele de lugar, tá vendo? Ó, deixa eu clicar de novo aqui, ó. Tá? Para essa seta aparecer, você tem que clicar em cima do objeto aqui, senão ela não aparece, ó. Agora, perceba aqui em cima, no Position e no X e Y desse objeto, como é que vai sendo alterado de acordo com o que eu movo. Olha lá que interessante, ó. Eu movo o objeto, ó. Se eu paro, o Position para. Se eu movo, o Position altera, tá vendo? Ó? Que interessante. E por que isso acontece? Conforme eu expliquei para vocês, quando um objeto está na cena, ele está existindo na cena. Logo, ele tem uma posição nessa cena, né? Então, por isso que ele tem um X e um Y, né? O X, galera, é só você lembrar do eixo cartesiano. O X é direita e esquerda, né? Lembrando que para a direita é positivo, ó, você pode olhar lá no valor lá, ó, tá ficando positivo, ó. E para a esquerda é negativo, ó. Agora ele vai ficar negativo, tá vendo? Então, direita positivo, X positivo, esquerda X negativo. Da mesma forma, a gente tem essa setinha verdinha. Ela é responsável pelo Y, tá, galera? Lembra aí da aula de matemática que eu sei que você não matava. Para cima é positivo Y e para baixo é negativo, correto? Então, beleza. Aqui a gente já entendeu. Se eu clico no meio aqui, ó, eu consigo mover nos dois eixos ao mesmo tempo e aí, por consequência, eu mudo o X e o Y de uma vez só lá, tá vendo? Beleza? Simples assim, galera. Nada de outro mundo, hein? Aqui do lado a gente tem a ferramenta de rotação, tá? Ou a tecla E, o atalho aí. Na ferramenta de rotação, ela te permite, ó, rotacionar, né? O nome já fala, né? Você pode rotacionar esse objeto, né? Por ser um jogo 2D, galera, por eu ter criado um projeto 2D, provavelmente você só vai precisar rotacionar, se precisar, no eixo Z e no eixo Y, tá? Se precisar, porque como é só 2 dimensões, se você rotacionar no X, você não vê nada, né? A não ser que você queira deixar o objeto de cabeça para baixo.
né? Depois a gente faz outros testes com a rotação para você ver melhor, quando a gente tiver um spritezinho aqui, ó. Mas perceba que eu estou rotacionando, tá? É só clicar na setinha e rotacionar. Ctrl Z, você desfaz o que fez, beleza? Aqui, galera, a gente tem a ferramenta de escala. Ela te permite, ó, clicar e arrastar. E assim você está aumentando a escala do objeto. Olha ali no scale, no transform desse objeto. Olha lá, já está 4, ó. 5 agora, ó. Agora eu estou diminuindo, ó. Tá? Então você consegue aumentar e diminuir um sprite, beleza? As outras ferramentas aqui elas só vão funcionar com sprites, depois eu mostro para vocês. Então, ok, galera, a gente já entendeu o que é um Game Object, a gente já entendeu mais ou menos o que são componentes, a gente já entendeu o que faz cada uma dessas janelas, a gente já entendeu também o que faz essas ferramentazinhas aqui. O que a gente vai fazer agora é praticar um pouquinho. Então, o que a gente vai fazer, galera? Aqui na janelinha Project, tá? Você pode clicar com o botão direito aqui. Quando você faz isso, ó, abre várias opções para você. Uma delas é esse botãozão aqui, essa opção Create. Aqui, ó, tudo isso aqui é coisa que você pode criar, tá? Você pode criar uma pasta, às vezes você quer organizar melhor os assets, você pode criar um script, um shader, você pode criar uma nova cena, você pode criar um material, você pode criar uma textura, você pode criar um light map, você pode criar um sprite e por aí vai, tá? Você pode criar muita coisa, né? O que a gente vai querer criar aqui agora é um sprite, ó. Create Sprites e você vai selecionar o Square, tá? E aí eu vou dar um nome aqui de Box, que é quadradinho. Ó, criei um sprite, galera. Aí aqui vem um detalhe muito importante, tá? Esse sprite aqui, eu criei ele de uma forma... Ele é um sprite primitivo que a gente fala, é um sprite da própria Unity. Então, por isso que ele é branco, não tem nada, né? Não tem como personalizar. Se você quiser utilizar, de repente, aí um sprite que você tenha, por exemplo, um personagem, enfim, você pode ficar à vontade. É só você clicar na imagem, tá? De preferência PNG, clicar, arrastar e soltar aqui na janela Project, que você importa aqui para Unity o spritezinho que você tem aí, tá? Então aqui eu criei um box. Uma imagenzinha branca. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou clicar aqui, ó, nesse Game Object, tá? E vou renomear isso daqui para Ground. Vou chamar de chão, tá? E aí, galera, o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse sprite como um componente desse Game Object, ou eu posso clicar, arrastar e soltar essa imagem aqui que ela já é inserida, ó, como um Game Object, tá vendo? Ó? Apareceu o box aqui. Se eu seleciono ele e olho aqui no Inspector, eu posso ver que ele tem um Transform, obviamente, mas ele também tem um Sprite Render, que é justamente o componente que te permite colocar um sprite em um objeto, tá? Então ele já vem com o Sprite Render. Porém, essa é a forma mais fácil. Eu quero te mostrar uma outra maneira de você fazer isso. Ó, vou deletar, tá? Vou clicar nesse Ground, ó, perceba que ele não tem nada. O que eu vou fazer aqui agora, galera? Ó, vou clicar em Add Component e aqui, ó, tudo isso daqui, galera, é a opção de componentes que você pode colocar no seu jogo. Realmente é muita coisa, tá? Tem bastante coisa, mas você raramente usa tudo isso daqui, tá? Na verdade, nunca você vai usar tudo em um projeto seu, tá? Não vou dizer nunca, mas bem raramente você vai usar tudo isso aqui. Enfim, não tem como, tá? Até porque não tem como mesmo usar tudo. Então, é nunca. Indecisão, né? Mas enfim, galera. Aqui, ó, vocês podem ver que a gente tem várias opções, tá? Se você vir aqui em Rendering, ó, você pode ver que aqui a gente tem opções relativas. Você pode ver que está definido por categoria, né, galera? Ó, a gente tem animações 2D, que no caso aqui são scripts, tá? Esse aqui provavelmente no seu nem deve aparecer. A gente tem áudio, ó, que são componentes relacionados ao áudio. A gente tem aqui layout, componentes relacionados ao canvas. A gente tem físicas 2D, ó, componentes relacionados à física, que já a gente vai dar uma olhada. E a gente tem rendering, ó, um componente aqui em específico, que é o Sprite Render, que eu acabei de mostrar para vocês. Porém, quando eu insiro aqui o Sprite Render no meu objeto, não está acontecendo nada aqui na cena, tá vendo? Ó, não apareceu nenhuma imagem. Por quê? Porque eu preciso definir um sprite para ele. Se eu olhar bem aqui, ó, a primeira opção do componente Sprite Render é Sprite e está escrito None, o que significa que não tem nenhum sprite anexado. Para anexar um sprite aqui, esse Sprite Render, é simples. Ou eu clico e arrasto esse box para cá e solto, ó. Pronto, ó, já adicionei, tá vendo? Ou eu venho aqui, clico nessas duas bolinhas ali naquela bolinha ali no canto e seleciono o box, que foi o que eu criei ali. E pronto.
aqui a gente já tem o nosso objeto na cena. Ah, Enes, mas por que você criou esse ground aqui, mas ele não está aparecendo na janela game? Você não falou que a janela game é o que a câmera está enxergando? Isso significa que a câmera não está enxergando esse objeto? Certíssimo, pequeno gafanhoto. O que está acontecendo aqui, ó? Perceba que o position desse meu ground está menos 10, tá? Menos 10, galera, no eixo Z. O eixo Z, para que vocês entendam melhor, significa profundidade, tá? É o eixo da profundidade. Então, como ele está menos 10, significa que ele está muito atrás. E possivelmente ele esteja até mesmo atrás da câmera e assim ele não está aparecendo. Você quer ver melhor o que eu estou querendo dizer? Vou clicar aqui em cima nessa opção 2D. Assim a gente consegue visualizar, ó, o campo 3D da Unity, tá vendo? Ó? Agora apareceu para mim até essa setinha azul que é justamente o eixo Z. Ó. Quando eu movo ela para frente, olha lá que interessante, ó. Primeiro que apareceu aqui o meu sprite. Segundo que o valor aqui do eixo Z está modificado, ó lá, está mudando, tá vendo? Ó? Então o que estava acontecendo, galera? Esse sprite, ó, ele estava muito atrás, ó. Olha, ele estava atrás da câmera, tá vendo que a câmera está aqui, ó? Deixa eu selecionar a câmera para vocês verem, olha, ó, perfeita, ó. Essa visualização aqui está perfeita, ó. Olha lá, o sprite, ó, levemente, galera, atrás da câmera e então não estava enxergando ele. Então vou pegar ele aqui e puxar para frente, tá? Melhor ainda, você pode selecionar o ground, que é o objeto, vir aqui no eixo Z do position dele e botar 0. Pronto, já deixa padronizado, sempre com valor de 0 no eixo Z do position. Agora eu vou clicar aqui no campo aqui na opção 2D. Ó, não mudou nada aqui, né, no meu projeto. Ele não mudou de lugar, né? Por que ele não mudou de lugar? Porque eu movi na profundidade, no eixo Z. Como é um jogo 2D, se eu mexo na profundidade, o objeto em si não sai do lugar. Se eu quiser que ele saia do lugar, eu tenho que mover o eixo X ou Y. Ó. Tá vendo? Ó? Aí ele muda de lugar, beleza? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma olhada na física, tá? Que é uma coisa básica aqui da Unity. Então, beleza, galera. A gente tem aqui o nosso chão. O que a gente vai fazer agora? Ó? Vou selecionar aqui a ferramenta de escala, tá? Ó, tecla R ou o atalho aqui em cima, ó, essa Scale Tool aqui em cima, a quarta ferramenta. Você clica e arrasta e alonga ela. Beleza, a gente já tem um chãozinho, né, galera? Agora eu vou mover para baixo e perfeito. A gente tem um chãozinho feito, né? Ah, mas esse chão branco aí não está combinando. Aí você pode selecionar o ground, vem aqui no color e muda a cor. Coloca a cor que você quiser, tá? Bota aí um verde, sei lá. Botar um verde aqui, ó. Pronto, tem um verde aqui, né? Ah, Enes, mas esse fundo aí azul, não tô gostando dele. Aí para resolver isso, você tem duas opções. Você coloca um sprite grandão no fundo aqui, né? Sei lá, aquelas imagens com... Enfim, né? Depende do seu jogo, né? Mas geralmente é uma árvore, umas árvores, umas montanhas, enfim. Você pode colocar aqui, ou você vem aqui na câmera. Tá vendo aqui essa opção background que tá azulzinha? Você pode mudar essa cor aqui, ó. Bota a cor que você quiser, tá vendo? Ó? Você pode botar a cor que você quiser. O que é esse background? É justamente a cor de fundo da câmera. Como a gente não tem nenhuma imagem atrás aqui desse chão, o que prevalece é a cor de fundo da câmera. Então eu vou botar aqui, por exemplo... Deixa esse roxo aqui... Roxo não, tá mais para rosa, né? Vou deixar essa cor aí, beleza? Então, ó, a gente tem uma corzinha rosa no fundo, a plataforminha verde. O que a gente pode fazer aqui? Criar um objetozinho para ser como se fosse o personagem, né? Como é que a gente faz isso? Para a gente testar aqui, galera. A gente pode criar aqui, ó, um sprite redondinho em Create, Sprites. Pode selecionar aqui o Polygon ou Cycle. Vou botar o Cycle mesmo. Vou chamar aqui de Player. Só porque ele é redondinho, tá? Dessa vez, ó, vou só clicar, arrastar e soltar aqui, ó. Pronto, já inseri o meu Player. Fácil, né? Agora eu vou mudar a cor dele. Botar aqui uma corzinha meio laranjada, porque laranja combina com roxo e rosa, né? Beleza. Eu tenho aqui o meu Player, ok? Bom, galera, agora eu quero te mostrar aqui pra vocês uma coisa muito interessante. Vocês estão vendo aqui esses botõezões aqui em cima, né? Um play, um pause e um botão de avançar. O que que rola? Vou clicar nesse botãozão aqui, grandão de play. Quando ele fica azul, a partir desse momento, eu tô com o Play Mode da Unity ativo. O que que isso significa? Que eu tô testando meu jogo. Então, o que tá acontecendo aqui é realmente o que condiz ao meu jogo, né? Ah, Wendy, mas não tá acontecendo nada. Justamente, eu não fiz nada. A gente só colocou sprites aqui. Tá? Mas se eu tivesse programado qualquer ação, estaria acontecendo. Por exemplo, o personagem
mover, quando eu pressionar um botão, atirar, enfim, estaria acontecendo, tá? Esse botão de pause, ele pausa o gameplay. Então, o que quer que esteja acontecendo aqui, quando você clica nele, ó, você pausa o gameplay e o jogo fica pausado. E esse botãozinho aqui, ele pula um frame. Então, se de repente você estiver fazendo testes aí que você precisa pular só um frame para frente, você pode clicar nesse botãozinho aqui, ó, que ele vai fazer esse serviço para você. Toda vez que você clicar, ele vai pular um frame para frente. Beleza? Bom, a gente acabou de testar, não aconteceu nada. O que a gente vai fazer agora? Vou selecionar aqui o objeto do player, vou vir aqui em Add Component, vou vir aqui em Physics 2D e vou adicionar dois componentes para esse objeto. O primeiro componente vai ser um Cycle Collider 2D. Cliquei nele, ó, pronto, já inseri um Cycle Collider. O que é um Cycle Collider? É um colisor circular. Ah, mas eu não estou vendo nada, Wendy. Ó, vou chegar bem perto aqui do player, vou até mudar a cor dele para vocês verem melhor. Ainda assim vai ficar difícil de ver, mas ó, o player tá com um círculo, ó, tá com esfera verdinha no contorno aqui. Talvez não esteja dando para você ver, mas ele tá. Tanto é, ó, que se eu aumentar o raio aqui desse Cycle Collider, ó, vocês conseguem enxergar ele agora, tá vendo? Ó? Olha o tamanhozão. Dá um Ctrl Z aqui para voltar ao que era antes. Então beleza, já tá com um colisor, tá? Isso significa, galera, que esse meu objeto aqui ele já não atravessa as coisas, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um componente de física. Para isso, a gente vem aqui em Add Component, Physics 2D, e a gente vai adicionar aqui um tal de Rigid Body 2D. Só de fazer isso, sem mexer em mais nada, eu vou clicar no Play. Vamos ver o que vai acontecer. O meu objeto caiu. O meu player caiu. Inclusive, ele atravessou o chão. Por que ele atravessou o chão? O meu player, ele tem um colisor, mas o chão não tem um colisor. O chão está sem nada, ó, só tem um sprite. Como é que eu sei que ele não tem um colisor? É só você olhar aqui, ó, no Inspector, ó, seleciona o chão, olha aqui e vê, tem colisor aqui? Não tem, ó, só tem um sprite. O sprite render, né? Então eu vou vir aqui em Add Component, Physics 2D, e nesse caso não vai ser um Cycle Collider porque é quadrado, né? Retângulo ali o negócio. Então eu vou colocar um Box Collider 2D, tá? Pronto, ele já preenche automaticamente a área do sprite. Por isso que a gente não está vendo nada, tá? Agora, se eu der um play, a bola cai e fica parada ali. Perfeito. Meus parabéns, você acabou de fazer aí um jogo. Um jogo inacabado, mas é um jogo, né? Beleza, a gente já tem o player caindo, ok. Inclusive, dá pra gente fazer umas brincadeiras com a física só pra você entender. O que a gente fez aqui, galera? A gente colocou um Rigid Body 2D, né? O que o Rigid Body 2D faz? Ele adiciona física a algum corpo, né? Algum objeto. A partir desse momento, seu objeto ele já está sofrendo ali, né? Gravidade. Então, se eu der um play aqui, ó, vamos ver de novo. Olha lá, a bolinha caiu. Se eu selecionar esse ground aqui e rotacionar ele um pouquinho, ó, vou dar só uma rotação, ó, de leve, ó lá. Olha o que vai acontecer. A minha bola vai embora. Vai embora rolando, ó. Caiu, né? Como é que eu sei que ela tá rolando mesmo, ó? Eu vou criar aqui dentro do play, ó, um objeto vazio. Vou adicionar aqui um sprite render. Vou colocar um outro sprite dentro dele, só que eu vou botar vermelho. E vou diminuir o tamanho. Vai ser tipo um olhinho. Vou fazer tipo um olho, ó. Um objeto dentro do outro, tá vendo? Ó? Tipo um olhinho aqui. Vou dar um Ctrl D, ó, para duplicar, puxar para o lado. Então tenho dois olhinhos aqui no meu personagem. Olha que interessante, eu criei dois objetos dentro do player. Isso significa que quando eu movo o player, os outros dois objetos que estão dentro vão mover por consequência, ó. Eles vão junto, tá vendo? Que legal. Bacana, né? Vou deixar o play aqui embaixo. De novo, vou dar um play para vocês verem o que vai acontecer aqui agora, ó. A bola vai cair, ó. A bola caiu, já não estou nem mais enxergando o olhinho aqui, né, que a gente tinha colocado. Por quê? Ah, sim, galera, que é o seguinte, como esses dois sprites estão dentro, né, desse outro sprite que é o player, eles estão na mesma posição. Por conta disso, às vezes eles podem não aparecer. Para corrigir isso, seleciona aqui os dois olhinhos, as duas bolinhas, caso você tenha feito isso, e ou você muda o Z para negativo, para eles virem para frente, ou você muda aqui o Ordem Layer, coloca 1, tá? Eu prefiro mudar o Ordem Layer. Você coloca 1 e eles ficam na frente. Por quê? O Ordem Layer, galera, e para quem já teve contato com Photoshop, algum programa assim,
é camada, tá? Então, o que está na frente, o número maior fica na frente do número menor. No meu player aqui, ó, o meu ordem layer dele é 0. Por isso que ele está atrás em relação a esses outros dois que tem o ordem layer 1, beleza? Agora sim, vou dar um play. O personagemzinho vai cair e, ó lá, tá parado. Agora eu vou dar uma leve rotação aqui nesse chão. Olha o que acontece. Ele vai rolando, ó. E cai. Beleza? Então, você tá com a física funcionando aí no seu jogo. Agora a gente vai fazer essa bolinha se mover com o teclado. Como que a gente faz isso? Botão direito aqui no Project, Create C# Script. Vou chamar de Player, tá? Nunca renomei o seu script, beleza? Sempre crie e dê um nome pronto, tá bom? É claro, se você renomear tem como ajeitar depois, mudando a classe do script? Tem. Mas como eu sei que você está iniciando, crie um script e não mude o nome dele depois, tá? Se você tiver que mudar o nome, deleta e cria outro, beleza? Ó, vou selecionar aqui o player, o objeto do player, e agora eu vou anexar esse script a esse meu personagemzinho player. Como que eu faço isso? 3 opções diferentes. A primeira, clique e arrasta aqui no script, solta aqui embaixo, ó, e pronto, ó, já está aparecendo aqui, perfeito. Essa foi a primeira opção. Segunda opção, clique e arrasta no script, solta aqui em cima do Game Object do player. Ele vai aparecer aqui embaixo de novo. Perfeito. Terceira e última opção, clica em Add Component, vem aqui em Scripts e seleciona aqui o player. Beleza? As 3 opções vão funcionar. Uma vez que você adiciona um script a um player, significa que tudo que você programar vai exercer ação, né, em cima do objeto em específico. Então, como eu coloquei o script player nele, tudo que eu programar no script player vai acontecer nesse objeto player, beleza? Agora eu vou clicar 2 vezes aqui para abrir o meu script para a gente poder editar. Bom, se você tiver instalado a Unity certinho, conforme eu até explico lá no tutorial que eu mencionei no início da aula, caso você tenha deixado passar, tá aqui na descrição do vídeo tutorial que eu te ensino a instalar a Unity, tá? Se você tiver feito tudo certinho, quando você clicar 2 vezes, vai abrir aqui o Visual Studio para você editar o código, tá? Caso o seu Visual Studio ele não apareça colorido assim e tal, você pode vir aqui em Edit, ó, na Unity, Project Settings, aliás, Preference, Edit, Preference, External Tools, que é essa opção aqui, ó, e certifique-se aqui, ó, nessa primeira opção, que o Visual Studio está marcado como editor de código padrão. Você pode utilizar também o Visual Studio Code, caso você preferir, tá? Mas o que você tiver instalado aí vai aparecer aqui. Aí você clica, seleciona e pronto. Aí você vai abrir de novo o script e aí ele vai abrir certinho como tem que ser, beleza? Bom, o que a gente vai fazer ali com aquela bolinha? A gente vai fazer ela se mover para os lados. E como que a gente faz isso na programação, tá, galera? Ó, lembrando o seguinte, eu tenho uma playlist aqui de introdução à programação na Unity, que sai do zero mesmo, tá? Então, se essa estrutura aqui tá estranha para você, recomendo fortemente que você dê uma olhada nessa minha playlist, tá? Vou até deixar um link também na descrição aqui do vídeo para que você possa assistir. Então, se ficar confuso o que eu vou explicar aqui para vocês, apesar de que a gente vai fazer uma coisa bem básica aqui, mas mesmo assim, se ficar confuso, depois que você terminar esse tutorial, dá uma olhadinha lá na playlist que eu tenho certeza que vai ser bem útil para você, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, galera, é criar uma variável pública do tipo float, que eu vou chamar de speed, tá? Por que você está colocando o nome em inglês aí, speed? Porque é um padrão que todo mundo faz, tá? Todo mundo utiliza nomenclaturas em inglês mesmo, é um hábito e você tem que se acostumar querendo ou não, tá? Porque mais cedo ou mais tarde você vai trabalhar em equipe e aí, como todo mundo está aprendendo a fazer tudo em inglês, vai ser mais fácil para você se adaptar desde agora, né? Então já vai se acostumando agora a colocar as nomenclaturas todas em inglês ou o máximo possível, tá? Se no início você tiver dificuldade com o inglês, pode colocando em português, não tem problema nenhum. Por exemplo, aqui seria velocidade. Não tem problema, tá? Mas tente ir se acostumando ao inglês aos poucos. Então vamos lá. Public float speed, para que eu possa manipular a velocidade, salvar aqui um valor para poder utilizar como velocidade, né? Para mover a bolinha para os lados. Vou criar aqui também um public rigid body 2D, que eu vou chamar de rig, e um public... aliás, eu acho que só o rigid body mesmo. O que rola? Quando eu crio uma variável passando o nome de um componente, ó, rigid body, o que é isso aqui? Ó? Vamos olhar no player. Ó, rigid body 2D, tá vendo?
O que eu vou fazer ali, galera? Eu vou tentar acessar esse rigidbody aqui e mover o meu objeto pelo cenário. Por quê? Porque o rigidbody, lembra que eu falei que é o componente responsável pela física? Então eu vou acessar ele e vou fazer com que ele mova meu objeto pela cena, tá? Mas para que eu possa fazer isso, eu tenho que referenciar ele em alguma variável. Eu tenho que saber qual que é o rigidbody. Para isso que a gente faz isso daqui, beleza? Aqui, galera, a gente vai precisar criar uma outra variável float, tá? Float, só que essa não precisa ser public. É um float que eu vou chamar aqui de direction. Nesse float eu vou armazenar a direção na qual o meu objeto está indo, beleza? Se é direita ou esquerda. Como que eu faço isso? Eu vou salvar se eu estou pressionando o botão direito ou botão esquerdo do teclado. Vou explicar já já como. E aí, por consequência, isso vai nos retornar um valor entre 0 e 1 e eu vou saber se eu estou indo para a direita ou para a esquerda. Então, vou armazenar nesse direction. Como que eu faço isso? Aqui dentro do update, eu vou passar para esse direction o input getAxis horizontal. Beleza? Então, quando eu pressionar o botão A ou D do teclado ou as setas direcionais direita e esquerda, eu vou estar armazenando em tempo real aqui no direction o valor que eu estiver indo, né? Ou seja, se for direita vai ser o valor de 1, se for esquerda menos 1 e se eu não estiver pressionando nada vai ser 0. Tá? E por quê? Por que que isso acontece? Como que isso acontece, Enes? Como assim, cara? Simplesmente ó, esse getAxis horizontal, deixa eu mostrar o que ele volta aqui para vocês. Ó. Vou vir em Edit, Project Settings, Input Manager. Aquele getAxis horizontal ele vai acessar isso daqui. Ó. Ele vai acessar o sistema de input da Unity e vai procurar aqui por algum input que tem um nome horizontal, que é justamente esse que eu estou mostrando agora para vocês. E esse input horizontal, galera, ele já está configurado aqui, ó, para retornar um valor quando você pressiona o botão da esquerda, seta da direita, botão A ou botão D. Beleza? Ó, né, botão negativo, botão positivo, alternativo negativo, alternativo positivo. Então, qualquer um desses quadros que você pressione, ele vai retornar um valor que vai variar entre menos 1 e 1, tá? Se for, vou até anotar aqui, ó, duas barrinhas para anotar. Quando a gente coloca duas barrinhas na programação, é um comentário que a gente está fazendo no código. Então, se pressionar, direita, retorna 1. Se esquerda, retorna menos 1. Se não pressionar, retorna 0, tá? Vou anotar aqui só para botar em cima, né? Deixa eu descer isso aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui, peraí. Tirar daqui e botar aqui, ó. Pronto. Então, se pressionar a direita, retorna 1. Se pressionar a esquerda, retorna menos 1. Se não pressionar nada, retorna 0. Retorna 0. Beleza? Agora a gente vai criar um outro método chamado FixerUpdate. Por que FixerUpdate, galera? Porque o FixerUpdate ele não funciona igual o update. O update ele é chamado, como está escrito em cima dele, ó, é chamado a cada frame. E o FixerUpdate é chamado pela física. Então não necessariamente é chamado a cada frame, beleza? E a gente usa ele para manipular a física do jogo. Quando você for manipular rigidbody, quando você for trabalhar com raycast, com physics 2D, alguma coisa do tipo, você utiliza o FixerUpdate porque ele é feito para isso, para trabalhar com física, tá? O que a gente vai fazer aqui é acessar, ó, a gente vai acessar esse componente rigidbody, a gente vai adicionar uma velocidade ao corpo desse play aqui, para ele ir para a direita ou para a esquerda de acordo com que eu pressione a tecla, tá? É isso que a gente vai fazer. Então a gente vai adicionar uma velocidade ao corpo do rigidbody. Como eu já referenciei aqui em cima o rigidbody, ó, rig.velocity, tá? Porque velocity que é a classe que adiciona velocidade ao corpo. Então, rig velocity recebe um new vector2. No valor do x eu vou passar o direction. No valor do y eu vou passar o rig velocity y. E basicamente é isso daqui. Já é o suficiente para a gente mover. Ah, tá, claro. Multiplicar isso daqui pelo speed. Tá? O que eu fiz aqui, galera? Estou passando aqui para o velocity do rigidbody um novo vector2, tá? Lembrando que o vector2 ele armazena o valor no x e no y. No x eu estou passando justamente o direction que eu expliquei para vocês, que vai ter
três valores, galera. Ou vai ser 1, ou vai ser menos 1, ou vai ser 0. Três valores, né? Então, eu vou pegar esse valor, multiplicar pelo speed, para que eu possa mover ele para o lado em alguma velocidade. E no y, galera, eu passo o próprio y do objeto, tá? O y é a altura, tá? Para cima ou para baixo. Por que eu passo o próprio y dele? Por que eu não boto 0 aqui, já que eu não quero mover ele no y? Porque se eu botar 0, galera, ele vai ficar travado ali na altura, ele não vai nem descer nem subir. Ele vai ficar sempre procurando ter a o valor de 0, né, no y dele, tá? Por isso que eu passo aqui, ó, rig velocity y, porque assim eu passo a própria velocidade do corpo e aí se eu precisar fazer um pulo, eu consigo fazer o pulo funcionar direitinho, tá? Então, beleza, vamos salvar isso daqui. Vamos aqui na Unity. Ó, aqui a gente precisa referenciar o rigid bar e colocar um valor para o speed. Para o speed, galera, eu vou botar aqui, por exemplo, o valor de 5. E no rigid bar, eu clico e arrasto nesse rigid bar e solto ele aqui, ó. Tá? A gente precisa referenciar, porque é aqui que eu estou dizendo qual que é o rigid bar que eu vou manipular a física, tá? Então, como é o do meu próprio player, eu estou passando ele aqui. Vou dar um play aqui para a gente ver. Ó, tá parado, não tá acontecendo nada. Se eu pressionar o botão para a direita, ó, ele vai para a direita. Se eu pressionar para a esquerda, ele vai para a esquerda. Bom, e por que ele foi rolando, né? Porque a gente não travou a rotação desse objeto, né? Se você quiser travar a rotação dele, você vem aqui no rigid bar, ó, Constraints, Freeze Rotation Z. Eu der um play de novo aqui na Unity, você consegue ver, ó, que agora ele não rotaciona, né? Ele vai retinho para a direita ou para a esquerda. Pronto. Meus parabéns, você acabou de fazer a primeira programação do seu jogo. Excelente. Agora, a gente vai fazer ele pulando. Como que a gente pode fazer ele pulando, tá? Existe a maneira de a gente fazer o seguinte. Aqui dentro do update, a gente vai criar um if. O if na programação é um condicional, é um checador de condicional. Ele te permite checar se alguma condição está sendo atendida. Se essa condição for atendida, ele executa o que tiver dentro dele. Então, qual que vai ser o condicional aqui? Vai ser justamente input.getKeyDown. GetKeyDown vai ser se eu estou pressionando algum botão. Keycode.space. Se eu estiver pressionando o espaço do teclado, né? É isso que eu escrevi aqui, galera. Input getKeyDown keycode.space. Se eu quisesse que fosse outra tecla, é só depois do keycode aqui, ó, ponto, você bota o nome da tecla. Por exemplo, quando eu pressionar o A, eu quero que ele faça isso, entendeu? Então, space. E aqui dentro, galera, quando eu pressionar o botão espaço, rig.addForce, tá? Dessa vez não vai ser velocity, porque o pulo é uma força que você aplica a um objeto para que ele seja arremessado em uma direção. Então vai ser addForce. E a gente pode criar aqui um public mais um float chamado jumpForce, que vai ser a força do pulo. Então, addForce. E aqui, ó, simplesmente o seguinte: vector2.up vezes jumpForce. Só isso, tá? Aliás, vírgula, force mode 2D, impulso, para dar um impulso, tá? Então o que a gente escreveu aqui, ó? A gente acessou o rigid bar de novo, só que ao invés de usar o velocity igual a gente fez aqui embaixo, a gente está usando o addForce, que adiciona um impulso, né, uma força ao objeto. E aí eu passei o vector2.up. O vector2.up ele retorna, galera, o valor de 1 no y. Isso daqui é a mesma coisa se eu tivesse escrito isso daqui, ó. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. É a diferença que é atalho, por assim dizer, tá? Fica mais clean o código, ó. É a mesma coisa. Vector2.up vezes o jumpForce, que é a força, né, do pulo. Vírgula force mode 2D.impulso. Você tem que pôr isso aqui para dar um impulso, tá? Então vamos salvar. Vamos aqui na Unity. Ó, no jumpForce você coloca uma força, vou botar, sei lá, botar 5 também pra gente ver. E vou dar um play. Quando eu pressiono espaço agora, o meu personagem pula. Ó. Pula e já vai para os lados. Excelente. Meus parabéns, você fez uma programação básica aí do seu personagem no seu jogo. Beleza? Show de bola demais, galerinha. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse tutorial. Só reforçando aqui, a gente viu coisas bem básicas. Eu quis explicar um pouco sobre a interface da Unity, os componentes, né? Tenho certeza que você já entendeu como que funcionam os componentes. Eles adicionam um comportamento ao objeto, né? Então esse player não funcionaria direito. Aliás, ele não funcionaria se ele não tivesse um Cycle Collider, porque se eu tirar ele aqui, ó, vou tirar o Cycle Collider só para você ver, ó.
Se eu der um play agora, ele vai atravessar o chão, porque ele não tem colisor, tá? Então cada componente adiciona um comportamento. E quando você tem um conjunto de componentes, como é o nosso caso aqui, ó, a gente tem alguma coisa interessante acontecendo. A gente tem uma mecânica formada, né? Então a gente tem um player que anda para os lados e pula, como é o caso aqui, né? Então, espero que você tenha gostado. Foi um tutorial bem básico mesmo. Não deixe de acompanhar aqui o canal. Caso você seja novo por aqui, se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo. A gente tem vários tutoriais aqui também sobre Unity, tá? A gente tem playlists, é só você dar uma olhada aí que você vai encontrar bastante conteúdo, tá bom? E claro, não deixe de compartilhar o vídeo com os seus amigos também. Espero que tenha sido útil para você. O objetivo foi te explicar o básico da Unity. Eu acho que a gente conseguiu entender o básico, né, do funcionamento. E até a próxima.